Olá, pessoal! Hoje nós resolveremos algumas questões sobre estequiometria que caíram nas provas passadas do Enem. A primeira questão que será resolvida será do Enem de 2009. O pó de café jogado no lixo caseiro e, principalmente, as grandes quantidades descartadas em bares e restaurantes poderão ser transformadas em uma nova opção de matéria-prima para a produção de biodiesel, segundo estudo da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos. No mundo, são cerca de 8 bilhões de quilogramas de pó de café jogados no lixo por ano. O estudo mostra que o café descartado tem 15% de óleo, o qual pode ser convertido em biodiesel pelo processo tradicional. Além de reduzir significativamente emissões prejudiciais, após a extração do óleo, o pó de café é ideal como produto fertilizante para jardim. Considere o processo descrito e a densidade do biodiesel igual a 900 kg por metro cúbico a partir da quantidade de pó de café jogada no lixo por ano. A produção de biodiesel seria equivalente a... Para a gente resolver essa primeira questão, é importante a gente identificar quais são os dados que a questão nos dá e o que é que ela está nos pedindo. Essa primeira questão ela nos diz o seguinte, que a produção anual de pó de café no mundo é de 8 bilhões de quilogramas e que desses 8 bilhões de quilogramas, 15% corresponde ao óleo que poderia ser utilizado na fabricação do biodiesel. Outro dado que ela nos dá, e que é muito importante, é a densidade. Ela nos diz que a densidade é de 900 kg por metros cúbicos. O que é que a questão está nos pedindo? A questão está nos pedindo o volume em litros que esse óleo que contém nos 8 bilhões de quilogramas de pó corresponde. Então, para que a gente chegue nesse volume, quais são os primeiros passos que nós temos que seguir? Os primeiros passos é descobrir quanto corresponde esses 15% de óleo em quilogramas de pó. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte. Se eu tenho 8 bilhões, que é a minha produção anual, essa produção anual será de 100%, é o valor total que eu estou produzindo. Se eu quero descobrir 15%, eu vou fazer através de quê? Através da minha regra de 3. Então, x será o que corresponde a 15%. Então, vou fazer meio pelos extremos, 100x é igual a 8 bilhões de quilogramas de pó de café vezes 15. Posso cortar essas duas porcentagens aqui porque eu já sei os valores delas, não estou descobrindo. O que eu estou descobrindo é essa incógnita aqui que corresponde aos quilogramas de pó de café. X será igual a 8 vezes 15 vai dar 120. 120 dividido por 100. X é igual a... Cortei esses dois zeros porque eles se anulam. 12 dividido por 10 vai dar igual a 1,2 bilhões de quilos de pó de café. Então, a quantidade que corresponde 15% de óleo é igual a 1,2 bilhões de quilogramas. A partir daí, eu já sei a massa que esse óleo corresponde. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir agora o volume. Como é que eu vou descobrir esse volume? Se ele me deu a densidade, eu tenho que lembrar de quê? Que a densidade é igual a massa sobre o volume. Se a minha densidade é de 900 quilogramas por metro cúbico, e a minha massa é de 1,2 bilhões, porque foi o que eu descobri, quanto será o meu volume? Volume é igual a, vou fazer meio pelos extremos, 1,2 bilhões dividido por 900. Volume é igual, aqui é quilograma, porque foi o que nós encontramos, e aqui eu também tenho quilogramas por metro cúbico. O que é que vai acontecer? Vou poder cancelar esses dois aqui. Cancelei e vou descobrir o valor que eu tenho. Então, o meu volume será de quanto? Será de 1,33 metros cúbicos de óleo de café.
A alternativa correta é a letra C. Segunda questão, Enem de 2006. Para se obter 1,5 kg de dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção de combustível nuclear, é necessário extrair-se e tratar-se 1 tonelada de minério. Assim, o rendimento, dado em porcentagem em massa, do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de... Essa questão ela é um pouco mais fácil que a outra, porque ela trabalha com conceitos mais diretos. Ela lhe dá uma quantidade de minério. A partir dessa quantidade de minério, que é 1 tonelada, ela diz que extrai 1,5 kg de dióxido de urânio puro e ela quer saber o quê? Ela quer saber o rendimento dessa tonelada. Qual é o primeiro passo a fazer? Eu sei que eu estou trabalhando com 1 tonelada e 1 kg. Eu não posso trabalhar com essas unidades diferentes. Então, essas duas unidades, tanto tonelada como quilograma, elas têm que estar em uma mesma unidade. Então, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? O primeiro passo é transformar tonelada em quilograma. Então, se 1 tonelada possui o quê? 1.000 quilogramas, que é a mesma coisa de dizer que ela possui 10 a terceira quilogramas, se eu preferir, para trabalhar de maneira mais fácil. Nesse caso, a gente vai trabalhar com 1.000 quilogramas porque algumas pessoas ainda estão com dúvida na questão de notação científica, então a gente vai trabalhar. Nas próximas aulas, a gente faz questões com notação científica para acabar com a dúvida. Então, o primeiro passo é o seguinte: eu tenho 1.000 quilogramas, que corresponde a 1 tonelada, representa 100%, certo? 1,5 quilogramas vai representar quantos por cento? Novamente, meio pelos extremos. X é igual a 1.000, x é igual a 1,5 vezes 100, x é igual a 150, porque 1,5 vezes 100 dá 150, sobre 1.000. X é igual a 0,15%. Ou seja, a alternativa correta dessa questão é a letra B. O rendimento da reação foi de 0,15%. Terceira questão, Enem de 2001. Atualmente, sistemas de purificação de emissões poluidoras estão sendo exigidos por lei em um número cada vez maior de países. O controle das emissões de dióxido de enxofre gasoso proveniente da queima de carvão que contém enxofre pode ser feito pela reação desse gás com uma suspensão de hidróxido de cálcio em água, sendo formado um produto não poluidor no ar. A queima do enxofre e a reação do dióxido de enxofre com o hidróxido de cálcio, bem como as massas de algumas das substâncias envolvidas nessas reações, podem ser assim representadas. Enxofre, 32 gramas, mais oxigênio, 32 gramas, produz dióxido de enxofre, 64 gramas. Dióxido de enxofre mais hidróxido de cálcio produz produto não poluidor. Dessa forma, para absorver todo o dióxido de enxofre produzido pela queima de 1 tonelada de carvão contendo 1% de enxofre, é suficiente a utilização de uma massa de hidróxido de cálcio de aproximadamente... Essa questão ela é um pouco mais complicadinha, ela exige que o aluno raciocine melhor. Então, ela pede o seguinte: ela lhe dá duas situações. Ela lhe dá a reação do enxofre com o oxigênio produzindo dióxido de enxofre e a partir daí ela diz que o dióxido de enxofre reage com a solução de hidróxido de cálcio e que vai produzir um produto não poluidor. É uma questão muito recorrente no Enem. Por quê? Porque trata de questões de chuva ácida, trata a questão de poluição, que é um assunto bastante cobrado no Enem. Qual é o primeiro passo dessa questão? Ela também me dá o seguinte dado, que em 1 tonelada de carvão eu vou ter 1% de enxofre. O que é importante a gente saber? Você vai ter 1% do enxofre que reagirá com o oxigênio para produzir dióxido de enxofre. Qual é a questão? O primeiro passo diz o seguinte, a primeira equação me diz o seguinte, que o enxofre reage com o oxigênio em proporções estequiométricas iguais, ou seja, para cada mol de enxofre, eu vou ter 1 mol de oxigênio. Por que eu digo para cada mol de enxofre, 1 mol de oxigênio?
Porque eu vou ver que essa reação ela é escrita dessa maneira. É o enxofre gasoso mais o oxigênio gasoso vai produzir o quê? Vai produzir o dióxido de enxofre, que seria o SO2. Então, o enxofre, que tem massa de 32 gramas, reage com 1 mol de gás oxigênio, que tem 32 gramas, para produzir dióxido de enxofre, que apresenta 64 gramas. Nesse caso, eu vou ter que descobrir a quantidade de enxofre que eu tenho em 1 tonelada. 1 tonelada corresponde a quanto? 1 tonelada vai corresponder a 1.000 quilos. Por consequência, 1.000 quilos, 1 quilograma tem 1.000 toneladas. 1.000 quilogramas vão ter quanto? 1.000 quilogramas vão ter 1 milhão de gramas. Mas, para eu não trabalhar com essa quantidade, 1 milhão de gramas, eu digo que 1 tonelada possui o quê? 10 a sexta grama. Então, 10 a sexta gramas, que é a minha tonelada, está para 100%. 1% estará para quanto? X é igual a 10 a sexta dividido por 100. X será igual a quê? A 10 a sexta dividido por 100 é a mesma coisa de eu dizer 10 a sexta dividido por 10 a segunda, que vai me dizer que se eu tenho a divisão de duas bases iguais com expoentes diferentes, eu vou subtrair. Então, 6 menos 2, 4. Então, 10 a quarta. Então, essa é a quantidade de enxofre existente em 1 tonelada. Qual é o meu segundo passo? O meu segundo passo será eu descobrir a quantidade de dióxido de enxofre. Como? Se 32 gramas produz 64 gramas de enxofre, é a mesma coisa de eu dizer que 32 gramas de enxofre estará para 74 gramas. Então, 32 gramas de enxofre está para 74 gramas de hidróxido de cálcio. Para 10 a quarta gramas, eu vou ter quanto? Eu vou ter X. X é igual a 74 vezes 10 à quarta dividido por 32. X é igual a, quando você faz os cálculos, você descobre que é a 23 quilogramas de hidróxido de sódio. Então, para eu neutralizar esse 1% de enxofre que se encontra nessa tonelada, eu vou ter que utilizar 23 quilogramas de hidróxido de cálcio, que é a alternativa A.